Saudações, caro estudante. O meu nome é Capitão Gondim. Nós vamos tratar sobre um tema muito importante da física clássica, que fala sobre campo elétrico de uma carga pontual, tipos de cargas elétricas, a distinção entre cargas positivas e cargas negativas desempenha um papel vital na compreensão do comportamento de objetos eletricamente carregados. Segundo a lei de Dufay, cargas opostas, como positiva e negativa, se atraem, enquanto que cargas iguais, como positivas e positivas, e negativas, se repelem. Força eletrostática entre duas cargas. A lei de Coulomb estabelece que a força eletrostática entre duas cargas é diretamente proporcional ao módulo do produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Desta forma, nós temos que a força eletrostática é igual à constante eletrostática, que multiplica o módulo do produto entre as cargas dividido pelo quadrado da distância entre elas. E pelo sistema internacional, F é a força eletrostática entre duas cargas, medida em Newton. K é a constante eletrostática medida em Newton metro ao quadrado por Coulomb ao quadrado, que é aproximadamente igual a 8,99 vezes 10 a nona Newton vezes metro ao quadrado por Coulomb ao quadrado no vácuo. Qzão e Qzinho são as intensidades das duas cargas elétricas medidas em coulombs. E D a distância entre as duas cargas medidas em metro. Campo elétrico. O campo elétrico é uma grandeza vetorial que representa a distribuição de cargas elétricas em um determinado espaço. Ele é responsável pela força elétrica que age sobre outras cargas elétricas presentes nesse espaço. Um campo elétrico descreve a área próxima a qualquer objeto eletricamente carregado. Também é chamado de campo eletrostático. Qualquer outra carga que entre na área sentirá a força. O campo elétrico é uma grandeza vetorial que indica a direção e intensidade da força eletrostática, que age sobre uma carga elétrica pontual em um determinado ponto do espaço. A fórmula matemática que permite calcular o campo elétrico é dado por campo elétrico é igual à força eletrostática dividido pela carga elétrica pontual. Pelo sistema internacional, E é o campo elétrico medido em newtons por Coulomb, Q é a carga elétrica pontual medida em Coulomb e F é a força eletrostática medida em Newton. Direção e sentido do vetor campo elétrico. No caso, uma carga fonte positiva. Nós temos uma carga fonte positiva e temos uma carga de prova positiva. Neste caso, a força elétrica é uma força de repulsão, porque existem cargas iguais. E o campo elétrico é um campo de afastamento. Agora, quando temos uma carga fonte positiva e uma carga de prova negativa, nós temos que a força eletrostática é uma força de atração, porque cargas diferentes se atraem, porém o campo elétrico continua um campo elétrico de afastamento. Então, vale a pena frisar que no campo elétrico, quando a carga fonte é positiva, ele é de afastamento. Agora, uma carga fonte negativa. Temos uma carga fonte negativa e temos uma carga de prova positiva. Nesse caso, a força eletrostática é uma força de atração, porque cargas diferentes elas se atraem. E o campo elétrico é um campo de aproximação. Mesma coisa, temos uma carga fonte negativa, porém uma carga de prova negativa. Então, neste caso, a força eletrostática é uma força de repulsão, que cargas iguais se repelem. Porém,
o campo elétrico continua sendo de aproximação. Então, temos que frisar que, para uma carga fonte negativa, o campo elétrico será sempre de aproximação. Campo elétrico de uma carga pontual. Hipoteticamente, vamos estabelecer que existe uma carga fonte negativa e uma distância D, temos um ponto P, que exista uma carga de prova positiva. Desta maneira, nós temos que a força eletrostática entre as cargas é de atração, porque cargas de sinais contrários, elas se atraem. A fórmula da força eletrostática é dada pela constante eletrostática vezes o produto do módulo entre as cargas dividido pela distância ao quadrado. E também podemos estabelecer que existe um campo elétrico de aproximação, onde nós temos que essa fórmula, força eletrostática é igual ao produto do módulo da carga de prova vezes o campo elétrico, e aí nós podemos fazer a igualdade entre as fórmulas. Nesse caso, nós vamos simplificar a carga de prova, e aqui nós teremos que a intensidade do campo elétrico é igual a constante eletrostática vezes a carga fonte dividido pela distância ao quadrado. Ou seja, a carga ela é um módulo, então não existe o sinal. Importante também frisar que o campo elétrico ele é dado devido à carga fonte. E pelo sistema internacional nós temos que E é o campo elétrico, medido em newtons por coulomb. Temos que F é a força eletrostática entre duas cargas medidas em newton. K é a constante eletrostática medidas em newton metro ao quadrado dividido por coulomb ao quadrado, que é aproximadamente igual a 8,99 vezes 10 a nona newton vezes metro ao quadrado dividido por coulomb ao quadrado no vácuo. Qzão e Qzinho são as intensidades das cargas elétricas medidas em coulomb, e D a distância entre as duas cargas medidas em metro. Se você gostou, deixe seu like e compartilhe este vídeo para que outros possam ter acesso a este conteúdo de qualidade.